Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre a luta contra o crack no Brasil. Recebemos uma especialista no assunto, a pesquisadora do CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, doutora Solange Napo, aqui nos estúdios conosco, compartilhando a sua experiência nesse assunto. Bom, no bloco anterior a gente pôde conhecer as características desse problema tão grave enfrentado pelo nosso país, que é a questão do crack. Agora, pensando nos desafios que ele coloca, como é que a gente pode administrar soluções? Uma delas, por exemplo, é a questão do baixo preço. Durante muito tempo, inclusive, achou-se que o crack era uma droga que se restringia às pessoas das classes menos favorecidas da população. Não é bem assim, né? O que as pesquisas têm mostrado a respeito desse tema? Eu acho, na verdade, quando a gente iniciou o estudo de uso de consumo do crack, e a gente caracterizou o perfil desse usuário, o crack achata a classe social de qualquer um que utiliza. Então, todos eles, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, estão dentro de uma mesma classe social. Eles vendem seus pertences, eles roubam em casa, essa história que a gente ouve é verdadeira. Então, não importa se a classe era mais alta, se a classe era mais baixa, todos eles vão ficar todos dentro do mesmo padrão, né? Do mesmo padrão de classe social. Então, de início, quando a gente mapeou, pelo menos a gente teve um contato com o usuário de crack, naquele início de 90, todos eram de classe social mais baixa naquele momento, mas assim, a classe social de origem poderia não ser uma classe social baixa. Pelo prazer que a droga trazia e que eles acreditavam que se manteria durante um bom tempo e que não é verdade, pelo preço da droga, pela facilidade de uso e pela facilidade de acesso, era impossível a gente imaginar que a droga ia se restringir apenas a uma classe social mais baixa. Como não aconteceu, e acredito até que naquele início também não era assim. A classe social mais baixa aderiu muito imediatamente, porque o crack foi uma forma de popularizar a cocaína era muito cara, né? E de repente surge o crack, que é cocaína, porém menos refinada, mas que poderia trazer o mesmo efeito da própria. Então, teve de início uma classe social mais baixa que aderiu ao crack quase que imediatamente. Mas a classe mais alta já estava presente, a gente só não soube detectá-la naquele momento. Hoje o crack não faz distinção de classes. Bom, e seguindo o caminho de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que já na década de 90 enfrentava também um problema relacionado ao crack, problema que anos mais tarde veio aparecer aqui no nosso país. Quais são os caminhos possíveis aí para a nossa nação, para a gente conseguir ter estratégias eficazes de combater esse problema? Eu acho que a prevenção é o fator mais importante, a informação é o fator mais importante, né? O menino tem ideia, né? O menino tem ideia que o uso dessa droga, e talvez não tanto agora, mas que o uso dessa droga lhe traz prazer, e é muito comum entre o usuário de droga, seja qual for, que ele tem domínio sobre ela. Assim, aquele que teve um problema maior é porque não soube dominar a droga, não soube se controlar, o que com crack isso não vale, né? Isso não é presente no crack. O crack ele utiliza uma vez, segunda, terceira, na terceira ele já perdeu esse controle. E no mês ele já é compulsivo. Então a ideia assim, é não usar. Não usar, não tente experimentar e nem desafie a droga. Ela realmente ela é devastadora e é sedutora de início. É muito sedutora pelo prazer que traz, pela forma de uso. Então, eu acho que a informação é fundamental. A informação não é só fundamental para o menino ou para o jovem, mas é fundamental para a família também, né? A família às vezes age incorretamente com o usuário, com esse início de uso feito por algum membro. Então, a prevenção, para mim, é importante. Que tipo de medidas acertadas, então, que as famílias podem tomar, por exemplo? Então, falando de prevenção no geral, a primeira forma de se dar prevenção é a escola. A escola realmente tem que entrar nesse circuito, coisa que ainda não foi feito, né? Ela timidamente entra no circuito, os professores ainda não estão preparados para falar dessas drogas, a gente tem estudado um pouco essa situação, eles têm uma dificuldade imensa de tratar da situação e quando existe o usuário dentro da escola, o que ele faz é chamar a família e devolvê-lo para a família.
E a família menos do que a escola está preparada para isso, né? A tolerância da família a um usuário de drogas e principalmente a um usuário de crack é muito pequena. A primeira reação da família é interná-lo, quando nem sempre é isso que deve ser feito, né? Eu acho que não é que nem sempre, de início ele não precisa de uma internação, ele precisa de um tratamento, de uma conversa, ele não é um usuário compulsivo. Sem dúvida, se for compulsivo, se está trazendo problemas, ameaçando a sua vida e a vida de terceiros, ele pode ir para uma prevenção. O Estado agora está agindo diante de uma epidemia. O Estado adotou a ideia de que é uma epidemia e, por ser mais conservador, ele está agindo exatamente como uma epidemia. Então, a saúde está sendo mobilizada, profissionais de saúde investindo em profissionais de saúde, novos leitos, hospitais. Nós estamos trabalhando como se existisse mesmo, realmente existisse uma epidemia e a gente precisa cuidar desse usuário. Então, hoje nós estamos vivendo essa situação. O que eu sugiro, né, quer dizer, paralelamente a isso, muito rapidamente investir em prevenção. É a única forma que a gente tem para a grande massa para que isso não ocorra. E que a família tenha tanta informação que ela possa lidar com esse usuário de uma forma um pouco mais tolerante. Hoje a gente tem, fora essa situação que nós estamos conversando agora, o usuário de crack é o usuário que mais recaídas tem. Então, é um usuário caro para o Estado. Ele entra para se fazer tratamento, ele sai, a abstinência dele dura muito pouco tempo. Ele recai, existem usuários, a gente tem conversando agora 30, 40 vezes, entra no tratamento, volta, entra no tratamento. Então, ele é caro exatamente porque a gente não tem um tratamento especial para ele e os tratamentos acabam não sendo suficientes para mantê-lo abstinente depois da saída de um tratamento. O que a gente percebe é que toda vez que a família dá um suporte social a esse usuário, consegue acolhê-lo, consegue entender ou pelo menos superar todos os problemas que ele viveu anteriormente, até porque a gente tem que entender que esse usuário se marginaliza, essa mulher, se é uma mulher, ela se prostituiu. Então é difícil para a família e para a sociedade num todo absorver o que aconteceu com ele durante o uso. Então, via de regra, ele tem muita dificuldade de ser reinserido. O que a gente percebe é que toda vez que a sociedade, a família e a sociedade acolhem esse usuário, ele tem uma chance grande de se manter abstinente e aí daí para frente ser um cidadão normal. O que a gente precisa pensar de início é quebrar o paradigma do preconceito. O preconceito a esse usuário talvez é o que tenha colocado e tenha afastado esse usuário da gente. O preconceito é muito grande com ele, né? Hoje a gente vê o usuário de crack, grande parte das pessoas tem medo do usuário de crack, ele pode ser violento, ele pode trazer problemas, então ele já é marginalizado antes de ser um compulsivo, um dependente. Saber que é usuário de crack já significa uma situação de marginalidade. Bom, certamente a gente podia falar muito mais para esse tema. O programa caminha para o encerramento. Eu gostaria de agradecer pelos esclarecimentos que a senhora trouxe a respeito desse tema, já convidando para uma nova edição do programa Sociedade Solidária para abordarmos algumas das outras questões, por exemplo, relacionadas ao crescimento do consumo dessa substância entre as mulheres. Voltaremos a abordar aqui no Sociedade Solidária. E para finalizar o programa de hoje, destacamos aqui um dos aspectos que a senhora ressaltava durante a entrevista, que é esse papel que a família tem a desempenhar para que o usuário possa se recuperar desse terrível mal. Bem a propósito, eu trago aqui um destaque do criador desse espaço, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, que em recente artigo publicado em centenas de jornais, revistas e sites no Brasil e no exterior, intitulado Pais e Filhos contra a Droga, aborda justamente essa questão do crescimento do consumo de crack no nosso país. E ele afirma: para e passo com as políticas públicas e os cuidados médicos aos usuários em sua luta contra a dependência química, não se pode deixar de lado a devida valorização da família, a atenção dos pais e responsáveis com as companhias de seus filhos e a imprescindível presença da espiritualidade ecumênica no diálogo entre pais e filhos. Essa reflexão prossegue
Nossa entrevista hoje fica por aqui e com ela nós encerramos mais uma edição do programa Sociedade Solidária. Mais uma vez agradecemos e abrimos também para as considerações finais da senhora. Bom, primeiro eu agradeço essa oportunidade de estar falando dessa droga e estar trazendo algum tipo de informação que eu espero que o telespectador possa aproveitá-la e reafirmo o que você acabou de dizer. O amor, a família, a proximidade de entes que possam dar suporte a esse usuário é fundamental na sua recuperação. É muito claro que a falta desse apoio faz com que ele recaia, faz com que ele busque a droga como solução para a vida novamente. Então, sem dúvida que não só a família, mas a sociedade no geral. Tenho tolerância ao usuário de droga no geral e principalmente tolerância e não preconceito ao usuário de crack. Ele é vítima e não o algoz da situação. Sem dúvida. O programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui. A você, nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora, nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.